Muito bem, voltamos com as transmissões ao vivo da nossa 37ª Feira de Profissões da Unisanta, desta vez para bater um papo sobre educação física, uma área também muito interessante que tem formado profissionais de sucesso aqui na Universidade de Santa Cecília. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa área. Você pode fazer as suas perguntas pelo nosso chat, ok? E a gente vai respondendo para mostrar um pouquinho do que se faz aqui no curso de Educação Física, como se preparar para essa profissão, como o mercado de trabalho está absorvendo esses profissionais. Tudo isso a gente vai conversar neste tempinho aqui com o nosso convidado. E lembrando sempre que nós estamos de forma online devido a esse cenário de pandemia, de isolamento social. Estamos aqui tomando todas as nossas precauções, tem álcool gel, tem a máscara, só retiramos a máscara para poder falar com vocês e ter um som mais audível, né? Um bate-papo melhor. Mas saindo daqui, a gente vai estar já colocando as nossas máscaras. A nossa equipe que está aqui atrás das câmeras está toda com máscara, com álcool gel, todo mundo prevenido aqui. Isso que você deve fazer, né, para que a gente passe o quanto antes, né, deste cenário, ultrapasse essa barreira, esse desafio que vai passar, com certeza, e a gente vai poder receber vocês presencialmente para conhecer aqui um pouquinho mais da Unisanta e de seus cursos, tá bom? Eu estou recebendo o professor Alexandre Galvão, do curso de Educação Física, nossa Faculdade de Educação Física e Esporte, conhecida como FEFESP, e o professor Alexandre, então, vai se apresentar, vai conversar com vocês e a gente vai iniciar o nosso bate-papo sobre educação física. Professor Alexandre, muito bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que nas devidas proporções estejam tudo bem, né, em casa, reforçando o que o Cristian falou, né, ele comentou, nós estamos utilizando máscara, tirei a nossa aqui agora justamente para poder falar um pouco do curso de Educação Física e comentar sobre o curso de Educação Física, falar da história da humanidade, né, porque comentar um pouco da educação física é você recordar nos nossos primórdios, onde precisávamos caçar nossos alimentos e precisávamos ter um vigor físico mais fortalecido, porque nós éramos nômades, então precisávamos caçar, correr, nadar, justamente para poder nos alimentarmos. Com o tempo, a sociedade foi se agrupando nas comunidades e aí nos tornamos sedentários na concepção da palavra. E aí, para conseguir defender a nossa comunidade, começaram-se a trazer exercícios justamente para fortalecer os guerreiros. Então, a educação física, quando nós tentamos buscar algumas informações, nós temos que pensar que o exercício físico, a prática do esporte, a atividade física, né, vem junto com o desenvolvimento do homem. Então, a educação física na década de 30, o Brasil, justamente pensando no momento higienista, no momento militarista, pensando em fortalecer a sua sociedade, né, com a questão de pessoas com melhor preparação física, cuidados na higiene, começa a fortalecer, né, esse padrão de exercício físico, né, em todas as escolas do cenário nacional. Então, começa-se a perceber que era importante ter uma profissão que cuidasse também da parte física do indivíduo. Isso no começo. Então, houve uma obrigatoriedade nas escolas para poder melhorar essa condição física, né, das nossas crianças, e aparece justamente a graduação da educação física voltado para o lado da pedagogia e também do esporte. Com a evolução, houve a necessidade, né, na sociedade cada vez mais sedentária, mais processos tecnológicos, de influenciar maiores pesquisas na ciência do exercício físico. E a educação física ela começa a abranger diversos aspectos. Então, nós temos hoje uma educação física que está vinculada à parte pedagógica, está vinculada à parte esportiva
E agora, né, depois que nós nos tornamos agentes de saúde, porque o educador físico é um agente de saúde, nós vamos comentar aqui um pouco mais sobre o papel da educação física e sei que vocês que estão em isolamento social na casa estão sentindo falta, né, da educação física e por sentir falta do exercício físico, da educação física, existe uma relação direta com um profissional bem formado, justamente para poder quantificar e prescrever exercícios físicos de maneira adequada, condizente com o aspecto físico de cada um. A educação física passa a ser também direcionada para essa área da saúde. Então, nós temos hoje 3 vertentes na educação física muito fortes, que é justamente a pedagogia, né? Nós estamos percebendo aí como é importante ter um professor de educação física na escola, não só para a questão física, lembrando que eu comecei discutindo e conversando com vocês a respeito, né, dessa educação física que apareceu justamente para transformar os corpos em corpos mais fortes, né, mais fortalecidos, justamente pelas intempéries que aconteciam naquele momento. Mas hoje nós sabemos que a educação física vai muito mais do que isso, né? Nós hoje, quando fazemos exercício físico e quando procuramos a educação física, naturalmente nós vamos exercitar a mente, o corpo e o espírito. Então, né, a parte pedagógica é interessantíssima, você ter um professor de educação física aliado a outras disciplinas, ajuda no aprendizado, ajuda no compromisso com o aluno, com a sua formação, dá embasamentos pedagógicos do exercício físico, né, justamente para se disciplinar, né, e criar certas culturas lógicas perante a sociedade, de respeito, dedicação, respeito ao meio ambiente e outras coisas mais. O esporte, que é muito fortalecido no Brasil, né? Todos nós gostamos de praticar esporte, então nós precisamos de pessoas que tenham esse embasamento justamente para poder fazer com que essa criança se desenvolva em períodos e momentos certos, sem cortar etapas. E a saúde, hoje o profissional de educação física está em hospitais, está em centros de saúde, justamente para ajudar no tratamento, na reabilitação de diversas doenças, inclusive as doenças crônicas degenerativas, como obesidade, diabetes, dislipidemia, né, o câncer e outras coisas mais. Então, hoje, quando você pensa na educação física, de fazer uma graduação em educação física, você tem a possibilidade de abraçar diversos caminhos, e é isso que nós aqui da Universidade de Santa Cecília e da Faculdade de Educação Física, né, junto com o corpo docente, junto com a alta direção e com todos aqueles que participam desse complexo, pensamos em justamente formar um professor de educação física que consiga permear por esses caminhos e, com isso, né, desenvolver a sua questão profissional. Professor Alexandre, aproveitando que você está falando de mercado de trabalho, chegou uma pergunta aqui do Márcio Rodrigues. E ele diz assim: professor, o curso de educação física habilita a dar aula em escola e também a dar aula em academia simultaneamente? Então, como é que é a formação, né? Quem faz educação física, no caso aqui na Unisanta, ele tem habilitação para essas duas coisas, tem que fazer primeiro uma modalidade do curso, depois outra. Como é que funciona, professor, para atuar nessas duas frentes de trabalho? Belíssima pergunta, né? Vamos precisar esclarecer que a educação física, hoje nós temos duas vertentes, né? A vertente da licenciatura, onde você vai ter disciplinas, né, nesse processo, onde vai te dar embasamento para trabalhar em escolas, lecionar em escolas, tanto na parte colegial, né, com crianças. Então, vão ter um leque de disciplinas onde vai preparar esse futuro profissional a ter conhecimento pedagógico, conhecimentos educacionais para poder favorecer o que há de melhor, né, o que essas crianças vão precisar para poder se desenvolver. E também temos um outro lado que é o bacharelado, que é justamente te dar embasamento para você trabalhar em clubes, academias, nos hospitais. Então você tem duas vertentes aqui na Universidade de Santa Cecília. Você pode entrar na nossa graduação, né, o aluno que desejar, ele vai poder acompanhar tanto a licenciatura, trazendo uma formação
mais para a parte pedagógica, de ensinar em escolas privadas, escolas públicas, podendo participar de concursos públicos, e depois o bacharelado. Então, nós temos um curso de 4 anos, e pensando em você, aluno, que justamente que vai vir ingressar aqui na Unisanta, é justamente você faz 4 anos, escolhe aquilo que te convém, aquilo que você veio buscar, ou a licenciatura ou o bacharelado, faz esses 4 anos com diversas disciplinas, e aí nós temos aprendizagem motora, anatomia, né? No primeiro ano você vai para dentro de um laboratório de anatomia com cadáveres de verdade, onde vai observar como esse corpo funciona, quais são os órgãos que compõem o nosso corpo, justamente para aprender que existem especificidades diferentes, né? As pessoas pensam diferente, têm comportamentos diferentes. Então, tem várias disciplinas do esporte, voleibol, basquetebol, natação, que é uma força tremenda aqui do nosso complexo, né? Haja vista que Ana Marcela Cunha, Poliana Okimoto e diversos outros grandes atletas olímpicos participaram, e você vai ter esse aprendizado. Depois de 4 anos, se você quiser também abraçar o curso do bacharelado, que é um curso mais direcionado para a prática em academias, clubes, hospitais, né, personal trainer, o que acontece? Você vai fazer mais 1 ano. Então, ou você escolhe, né, são 4 anos mais 1, geralmente esse mais 1 ano é a distância, e aí você completa com 5 anos sua formação, tanto na licenciatura como também no bacharelado. Então, você sai daqui da Universidade de Santa Cecília podendo abraçar diversos caminhos, tanto fazer um concurso para uma escola pública, né, na rede municipal, estadual, como também para um hospital desenvolver trabalhos voltados para a área da saúde. Vamos dar um exemplo: o indivíduo que tem hipertensão hoje, ele precisa de um profissional de exercício físico, que prescreva exercício físico de maneira correta, que vai ajudar ele a baixar os níveis pressóricos e muitas das vezes até deixar de tomar medicamento. Nós trabalhamos aliado com diversas profissões da área da saúde. Legal, professor. Falando um pouquinho de infraestrutura que a Unisanta oferece, porque não é simplesmente você ter o curso de educação física, se você não tiver aliado a bons professores, como nós temos, né, doutores, mestres, doutores, professores experientes também no mercado de trabalho, mas se não tiver aliado a tudo isso, uma infraestrutura que possa justamente dar a esse aluno essa formação completa. E aí a gente conhece aqui a Unisanta, sabe que a universidade, como você mesmo já comentou, ela tem atletas de ponta, né, da elite do esporte aqui nacional e que representam o Brasil. Já tivemos até atletas aqui da Unisanta em Olimpíadas, né? Então há uma estrutura aqui muito bem preparada, como piscina olímpica, quadras, um laboratório que eu gostaria que você comentasse, professor, que é o Laboratório de Fisiologia do Exercício, que ele faz um trabalho muito bacana aí também com clubes de futebol. Comenta um pouquinho para a gente sobre essa infraestrutura do curso. É importante você comentar isso, Christian, porque nós somos um entusiasta da Universidade de Santa Cecília, e quem trabalha aqui, né, na Faculdade de Educação Física acaba trazendo diversos pontos importantes para essa formação do aluno. Você comentando sobre a formação dos professores, nós temos professores doutores, inclusive eu sou doutor, fiz especialização, mestrado e doutorado, sou formado em Educação Física, fiz especialização, mestrado e doutorado no Instituto do Coração, lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vim para aqui, né, temos um colegiado formado por mestres, especialistas, então é importante ressaltar que o profissional que trabalha aqui ele é muito bem formado, ele além de prestar o serviço de educação, nós temos assistência ao público, e falar sobre a estrutura do Santa é chover no molhado, turma. Então vocês já podem ter observado nos jogos da universidade que acontece aqui, a festa que né? E essa festa tem uma lógica, né? Uma lógica bastante séria, porque o intuito da universidade, o intuito da FEFESP é justamente ter a teoria com a prática. Então, resgatando o que o Christian comentou, né? Nós temos aqui piscinas, né? Onde quem nadou aqui, você comentando, né?
a Poliana Okimoto. Poliana Okimoto ganhou uma medalha de bronze, né, nas Olimpíadas e treinava aqui na Universidade de Santa Cecília. Nós temos a Ana Marcela também, né, hoje o expoente da natação mundial de águas abertas. Então você que vem aqui estudar na FEFESP tem essa condição de ter, né, um contato com esses profissionais, com esses atletas de altíssimo nível. Eu estou falando de um setor que é a natação, mas se formos para o futebol, grandes jogadores passaram por aqui, grandes treinadores passaram por aqui, né, pela Universidade de Santa Cecília. Existe esse vínculo, né, do Santos Futebol Clube com a Universidade de Santa Cecília, porque eu acho muito plausível isso. Você tem que procurar o melhor, e o melhor da Baixada Santista, sem a mínima dúvida, é a faculdade, em relação ao exercício físico, é a Faculdade de Educação Física aqui da nossa Santa Cecília, porque além de toda essa estrutura esportiva, ginásios poliesportivos, campo, society, academia de musculação, então você tem uma vertente aqui que você pode, além de estagiar, né, você pode ter aula dentro da sala de musculação, pilates. Então, uma outra relação que nós estamos sempre conversando junto com a nossa coordenadoria é justamente trazer coisas, fatores que aparecem na educação física. Então, hoje nós temos pilates, nós temos uma sala equipada com pilates, ginástica funcional, né? E falando do laboratório de fisiologia do exercício, o nosso LAFS, né? Que é um laboratório que vou até colocar aqui um pouquinho, ó, para trazer, né? Nós temos uma máscara personalizada, personalizada pelos nossos alunos, nossos monitores. Hoje o laboratório de fisiologia veio justamente fortalecer mais ainda essa história do Santa Cecília. Nós viemos corroborar, né? Eu estou aqui há 10 anos, uma instituição que na Faculdade de Educação Física tem 22 anos, e nós viemos justamente para corroborar com essa parte da área da saúde. Então nós temos um laboratório que nós pesquisamos toda a influência do papel do exercício físico no organismo humano. Então nós temos hoje um laboratório com esteira, com bicicleta, com equipamentos que podem medir, né, algumas concentrações sanguíneas daquele que pensa em ser um fisiologista. Então vamos pensar no maratonista. O maratonista, para correr 2 horas e 2, precisa de um grupo de profissionais que dê respaldo para eles, inclusive, né, o fisiologista do exercício, que para ser fisiologista você precisa fazer educação física. Então nós temos hoje atrelado ao laboratório várias publicações, não só de ordem nacional, como também de ordem internacional, em sites onde, em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você abrir lá um site que nós chamamos de PubMed, que é dificílimo você publicar, você vai encontrar essa história linda, né, da FEFESP na Faculdade de Educação Física, essa história da FEFESP corroborando com a educação física, né, trazendo essas experiências daqui. Nós não copiamos, nós trazemos a experiência que é catalogada aqui na faculdade, e você, aluno, vai participar disso. Legal, professor. É interessante você comentar que o curso tem disciplinas, por exemplo, como anatomia, né? E aí muitos pensam assim, vou fazer educação física, que é um curso fácil, eu vou lá fazer atividades práticas, esportivas. E não é essa a realidade da formação do profissional de educação física, né? Explica um pouquinho mais do que esse aluno de educação física vai estar mergulhando num universo muito mais amplo e que vai dar para ele realmente um preparo para ter várias atuações, não somente lecionar, mas, como você disse, atuar em hospitais, atuar em clubes esportivos, ser personal trainer, enfim, abrir o seu negócio, a sua academia. É tão amplo, né, o espectro de atuação, que essa ideia talvez de um curso mais simplório, né, um curso fácil, ela cai por terra justamente porque ele dá uma bagagem muito grande, né, professor? Com certeza. Importante esse seu comentário, porque a educação física, aquela educação física sinestésica, a educação física só do movimento, a educação física de só mandar fazer, isso ficou para trás. Aquela história que eu comentei, né, da evolução da educação física, da maneira de se enxergar a educação física, ficou para trás. Hoje, o profissional de educação física ele precisa ter diversos embasamentos, né? Então precisa de diversas disciplinas. Então você citou a disciplina de anatomia. Então
o professor de educação física, para poder passar um exercício de musculação lá numa academia, ele precisa saber, né, de todas as regiões anatômicas dos órgãos, né, como funciona, aonde está localizado. E aqui nós temos um laboratório, né, acho que poucas são as universidades, né, eu vim de São Paulo, lá da USP, e eu comparo aqui esse complexo, muitas das vezes, muito melhor do que eu encontrava lá, né, na Universidade de São Paulo. Isso não tenha dúvida, eu comento isso para todo mundo, não é porque eu estou aqui na frente de vocês, eu ainda vou para lá, para falar a verdade, né? Trabalho no hospital. Então você tem que ter disciplinas condizentes com esses outros caminhos. Então, além de anatomia, nós vamos ter fisiologia humana, fisiologia do exercício, que é justamente colocar esse organismo frente ao exercício físico para poder saber o que acontece. Então, tudo aquilo que geralmente o público leigo observa fora e faz, existe uma ciência por trás. Hoje a educação física ela é baseada na ciência, e a FEFESP, a educação física, é baseada na ciência. Então nós não fazemos nada no empirismo, antigamente era. Então por isso que eu geralmente comento a importância do professor de educação física. Nós temos aprendizagem motora justamente para aprender que não adianta você especializar precocemente, né, aquela criança achando que ela vai ser um grande jogador de futebol. Você tem que saber as fases, aonde cobrar, aonde motivar essa criança. Nós temos as disciplinas que são voltadas para quem quer trabalhar na área da saúde. Nós temos uma disciplina que é exercício físico para populações especiais, onde nós estudamos a fisiopatologia da doença. Vou dar um exemplo: um indivíduo que tem câncer hoje, antes de fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, muitas das vezes o médico pede para que ele faça exercício físico justamente para fortalecer esse corpo. Então nós temos que graduar a quantidade, né? É como se fosse medicamento não farmacológico para esse indivíduo. E isso tudo você tem que buscar onde? Na academia. Na academia, quando eu digo, na graduação de educação física. Então é uma profissão onde você vai se divertir? Vai, porque nós vamos associar tanto a parte teórica como a parte prática. Aqui você tem essa condição, né? Você vai estudar na sala de aula a parte teórica, com todos os conceitos da educação física, atrelado a diversos caminhos, mas você também está lá com a parte prática. Lembra que eu falei dos jogos? Os jogos é a oportunidade que o aluno tem de vivenciar na prática aquilo que ele vai observar lá fora. Então não vai... O profissional que é formado aqui, ele não vai chegar lá fora e falar: caramba, nunca vi isso. Não, ele já viu, já treinou, já praticou, já criou as suas decisões, porque é isso que é importante, né? Nossa FEFESP dá autonomia para o professor de educação física, né? Buscar aquilo de melhor para o seu cliente, para o seu paciente ou para o seu aluno. Falando desta questão prática, professor, aqui a nossa Faculdade de Educação Física, ela promove uma série de atividades em que o aluno é protagonista, né? A gente tem aí festivais, competições, handebol, futsal, o próprio Jogos da Unisanta. Então, isso realmente coloca o aluno já numa situação prática, real, né? Ele organiza o campeonato, ele faz ali, participa da arbitragem. Fala um pouquinho para a gente dessa atuação durante o curso que realmente já dá essa prática profissional. Então, nós estamos falando de uma faculdade que compõe uma universidade. Então, os fundamentos básicos de uma universidade essa universidade poder oferecer não só o ensino. Ele vai oferecer o ensino, e aí várias faculdades vão oferecer ensino, não sei se com a qualidade daqui, né, sem desmerecer as outras. Nós estamos falando da FEFESP. Ela tem pesquisa e ela tem assistência. Assistência é justamente o quê? Você levar para a sociedade aquilo que você produz aqui dentro, aquilo que você estuda. Então, são diversas as maneiras, e essas maneiras são atreladas a esses fatores que você acabou de comentar, Christian, que é justamente os jogos, as atividades que acontecem fora, as feiras. Nós vamos para diversas feiras poder avaliar diversos aspectos, características do indivíduo para poder pensar melhor, né, qual estratégia para poder ajudar aquele indivíduo. Então você, aqui no Santa Cecília, você consegue aliar tudo isso. Então é uma universidade que tem como papel principal formar de maneira global, completa,
o seu profissional. Então, quando você sai para trabalhar num hospital, vamos dizer, tem concursos públicos hoje, né, pelo Ministério da Saúde, onde o educador físico ele adentra num hospital ou numa unidade básica. Então, ele já tem que ir lá saber o que é um indivíduo hipertenso, quais são os problemas que acontecem. E aqui você tem essa característica, porque nós vamos em outras regiões fazer avaliações, no porto, na praia, falar um pouco de exercício físico no SESC, né? Os jogos, né? Você comentou dos jogos, os jogos, quem se responsabiliza pelos jogos, tanto na educação física como toda a parte de divulgação, de arbitragem, são justamente os alunos que estudam aqui na Universidade de Santa Cecília. Então, você consegue, vindo para a FEFESP, abraçar e ter essa oportunidade de vivenciar na prática aquilo que você aprendeu na teoria na sala de aula, com esse link do professor, porque o professor daqui, né, nosso quadro de professores da FEFESP, está interligado com outras áreas aí fora. Então, eu trabalho no hospital, então vários alunos eu levo para o hospital para poder participar de diversas atividades lá, clubes aqui nos campeonatos que tem, de natação, futebol, basquetebol, nós temos a NBA aqui. Exato, o basquetebol aqui, você tem esse vínculo com a NBA, então olha que situação importante, né? Então nós temos aí várias vertentes de teoria e prática. Professor, muitas perguntas, eu acho que a gente ficaria aqui falando bastante da educação física, é um curso que realmente abre o leque aí de opções de trabalho. Uma das perguntas é da Poliana, que gostaria de saber se o curso possibilita dar aulas de dança. Inclusive, gostaria que você falasse de um festival que é realizado aqui pela FEFESP nessa área da dança. Muito bem. A dança é uma paixão, aparece na educação física, né? A educação física toma para ela porque é uma prática corporal, está dentro da cultura corporal e a dança é fortalecida aqui. Nós temos um grupo de dança, que qualquer um pode participar, não é só aquele que sabe dançar. Um dos nossos problemas aqui para discutir é justamente o quê? Nós precisamos ensinar aquele que não sabe dançar. Então, essa é a vontade, né? É um professor que vai tirar alguém daquela situação ali, né, de inércia e colocar em movimento. Com certeza. Então, nós temos um grupo de dança realizado pelos alunos, onde qualquer um pode participar. E em cima disso você tem toda uma estratégia pedagógica para utilizar a dança, né, para melhorar o aprendizado de uma criança, para desestressar. Então aqui você também vai estudar dança e vai poder praticar a dança, tanto do lado de você utilizar essa dança como lazer dentro da universidade, porque você tem espaço para isso, como também levar a dança como um processo pedagógico. E nós temos todo ano o simpósio de educação física, nós temos um simpósio onde nós convidamos vários profissionais, porque por ser uma universidade nós precisamos ouvir outros profissionais, né, trazer discursos diferentes, assim que eu costumo falar. Então nós temos um simpósio que acontece todo ano, uma semana da educação física, onde nós convidamos profissionais respeitados em outras áreas da educação física para vir aqui trazer a sua problemática, as suas discussões, justamente para criar e desenvolver no futuro professor de educação física o aspecto crítico. Então, dentro dessa semana de educação física, os alunos apresentam os trabalhos de iniciação científica, nós temos um TCC, é obrigatório aqui o aluno produzir um trabalho científico. É importante criar essa vertente, esse link com a ciência. Não podemos esquecer que chegamos até aqui por causa da ciência, não podemos renegar a ciência, né? E também com esses convidados para trazer essas discussões, nós temos, né, a mostra de dança, né, que finalizamos nosso simpósio, onde nós trazemos vários grupos de dança para expressar, trazer os seus sentimentos através da dança. E a educação física da FEFESP, nós temos um grupo aí de quase 30, 40 pessoas e abraçamos toda a universidade fora das aulas. É importante ressaltar, Cristian, que aqui o aluno ele não chega aqui 7h30 e fica aqui só até 11 horas. Se ele quiser passar o dia aqui, ele vai passar, porque tem ambiente para isso, tem estrutura para isso e tem os profissionais aqui que vão poder garantir esse vínculo à educação e à sua melhora profissional.
Falando de dança, a gente lembra aí das aberturas das nossas feiras de profissões, né? O grupo da FEFESP sempre faz uma apresentação especial, é a cereja do bolo ali, vamos dizer, porque realmente dão um show e são coreografias, são movimentos elaborados pelos alunos, né, com alunos que ficam à frente, coordenando um grupo maior e se apresentam com bastante sucesso nas nossas feiras de profissões. E, professor, a gente, para terminar, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que pode ser dúvida de muitos. É preciso ter físico de atleta para cursar educação física? Lógico que não. Lógico que não. Como eu falei, né, a educação física, aqui você tem que entender o seguinte, aqui você não vai se descobrir atleta, né? Você vai se descobrir professor. E para ser professor nós precisamos de quê? De pessoas que queiram crescer na parte racional, né? Treinar o seu cérebro, né? Então não precisa, né? Lógico, né? Existem na educação física, existe essa linha, essa relação direta, né? Com os atletas, com os corpos sarados e outras coisas mais. Mas não. Para você ser um professor de educação física, o primeiro fator que eu costumo dizer é vontade de aprender. Não é vontade de fazer, é vontade de aprender, de ler bastante, de criar técnicas importantes para que você possa auxiliar, né, esse indivíduo que te procura no objetivo que ele queira. Ou para ter os corpos malhados, né? Vou trazer uma palavra antiga, né? Os corpos malhados, como também se desenvolver em outros fatores, né? Para a qualidade de vida. Nós estamos comentando, nós estamos na Baixada Santista. Baixada Santista existe aí, né, uma relação de idosos para o público jovem muito maior. Então não dá para você prescrever exercício para um idoso como se estivesse prescrevendo exercício para um adolescente que, né, tá com essa ideia, com os hormônios todos em ebulição e precisa ficar mais forte e tal. Não, aí você vai ter que, uma vertente, você vai ter que estudar para a qualidade de vida. Então não precisa, ao contrário, eu acho que o primeiro fator que eu vou comentar para vocês é ter vontade de aprender, de vir aqui e descobrir professor. Você tem que se descobrir professor. E aí, com o tempo, você vai poder aliar outras situações na sua formação. Vamos finalizar com a pergunta do Gustavo, que diz o seguinte: professor, o senhor falou sobre grandes treinadores que passaram pela Unisanta e eu gostaria de ser treinador. E a Unisanta dá algum tipo de preparação para isso? Desde quando você entra aqui, como é que é o nome do... Foi o Gustavo que perguntou. Gustavo, desde quando você entra aqui, porque a partir do momento que você vem para a FEFESP, você vai ter... Seus colegas são grandes atletas. Eu vou dar um exemplo. Na nossa turma de anatomia, né, do primeiro ano, que tem anatomia, tem o atletismo, tem aprendizagem motora, tem basquete, tem vários esportes aqui. Eu não vou comentar aqui tudo porque eu vou acabar esquecendo algum. Mas Cristiane, a atacante do Santos, ela estuda aqui. A Ana Marcela Cunha estuda aqui, né? Então você vai observar desde esse primeiro contato com grandes atletas. Então já vai fazendo o seu caminho, né, com grandes atletas que competem em a ordem mundial. E a partir do momento que você for estudando, a Santa Cecília, com essas práticas esportivas, aliada ao Santos, aliada ao SESC, aliada aos grandes competidores do cenário nacional, vai te dando essa oportunidade, que primeiramente vai depender de você, né, estudar, mas nós vamos te dar o caminho, você que vai ter que traçar esse caminho, e eu vou te falar, é muito mais plausível estudar aqui e vir a ser um grande treinador do que em uma outra instituição que não tenha essa roupagem, né, de assistência, de pesquisa e de educação como tem aqui na Universidade de Santa Cecília. Você não vai se arrepender. E fora que aqui é uma família, né, Cristian? Exatamente. Então, isso aqui é uma família. Quando você entra aqui, ó, eu vindo participar da Feira de Profissões agora, a Feira de Profissões é uma festa, né? Quem teve a oportunidade de vir é um dia de festa. É um grande evento. Né? A educação física revoluciona com a fisioterapia e outras profissões. Então,
venha que você não vai se arrepender. Eu nunca vi um aluno vir aqui para a FEFESP, estudar e sair daqui e não voltar. Sempre nós estamos encontrando com alunos que não deixam isso aqui. A FEFESP-iou, né? A FEFESP-iou. Torcemos pelos nossos jovens. Professor Alexandre Galvão, aqui a gente sabe que você é um professor muito querido, né, de todos os alunos, de todas as turmas, seja do início ou do final, né? Professor que tem aí um coração baiano, mas que virou um coração santista, total, né? Eu costumo falar que eu sou solteiro paulistano caiçara, né? Nasci na Bahia, passei 10 anos em São Paulo e, graças a Deus, me abriu a Universidade de Santa Cecília, que eu sou muito feliz de trabalhar aqui, juntou a fome com a vontade de comer. Na Unisanta que ganhou com a formação, né, que você tem, com a capacidade de conhecimentos e prática também, com certeza abrilhanta o time de professores aqui da nossa Faculdade de Educação Física. A gente fica muito grato pela tua presença, mandar um abraço aqui para o coordenador, professor Nicolau, deve estar assistindo também a nossa live. Um abraço para o professor e para todo o corpo docente da FEFESP. A gente vai passar agora para vocês aqui um vídeo mostrando um pouco da nossa estrutura, como acontece na nossa feira física, que você pode ir aos ambientes. Esse vídeo vai mostrar um pouquinho mais da estrutura que o curso de Educação Física oferece para vocês e daqui a pouquinho a gente volta, tem ainda um bate-papo sobre educação à distância, muito interessante, nosso convidado já está aqui e você vai conhecer qual o perfil de um estudante do curso à distância, o que é oferecido nessa modalidade e por que é importante, principalmente nesse momento, né, a gente usar também desta tecnologia. Daqui a pouquinho a gente volta, fique então com esse curso de Educação Física, esse vídeo preparado para você. Bom, o curso de Educação Física da Unisanta é um dos cursos mais completos, que ele alia tanto a parte teórica quanto a parte prática. Que eu esperava entrar na universidade, sentar na sala de aula, ouvir o professor, e a gente teve outra vivência, além do que eu esperava quando eu entrei na faculdade. Nós temos aqui diversas disciplinas que têm vivência prática: natação, atividades aquáticas, lutas, surf, stand-up, pilates, ginástica laboral, treinamento funcional, dança, disciplinas que não são muito comuns em outras faculdades de educação física. 70% são disciplinas que alinham a teoria e a prática, e com certeza é uma grade que na região não existe outra igual. É um curso que prepara hoje o profissional de educação física para diversas áreas de atuação. Então a gente passa principalmente por 3 vertentes. A parte da educação, a gente tem a parte dos esportes e uma área que é mais nova na educação física, que é a área da saúde. Como ele leva tanto para o lado do esporte quanto para o lado científico, então você acaba tendo uma vivência muito boa em todos os aspectos. Aqui na FEFESP, o aluno que está interessado em seguir carreira na área da docência, na área da pesquisa, o Laboratório de Fisiologia do Exercício tem condições de desenvolver esse aspecto no aluno. Nós temos monitores ligados ao Laboratório de Fisiologia do Exercício, LAFS. Não está diretamente como um aluno, ele está ajudando os seus colegas que são alunos, e isso ele ganha um ganho ali, de experiência e de vivência muito grande. A oportunidade de estar na monitoria é a oportunidade de eu ter o primeiro contato com os alunos de graduação. Aprende a dar aula, aprende a falar em público, aprende a como lidar com a pedagogia do ensino superior. Nós temos também um outro laboratório que eu considero que é o grupo de dança. Também é uma vivência para eles, é um laboratório para eles muito positivo. Para mim, é uma coisa que me ajuda a falar com o público, a me expressar. Que a gente está aprendendo dentro da sala de aula e poder passar para os ensaios, né? A gente preza bastante no grupo, além da dança, né, que é o foco principal, mas levar para esse nosso lado profissional. Nós procuramos agregar a cada disciplina a relação direta que irá se encontrar no mercado de trabalho. O aluno que hoje ingressa na FEFESP, ele recebe um curso que se preocupa em dar voz para esse aluno, né? No sentido de torná-lo protagonista. A gente tem estrutura e aporte para isso. Eu
convido a todos a conhecer a nossa estrutura, a gente poder conversar sobre suas dúvidas da profissão, para no futuro ser um aluno do Santa. Então, vem com a gente.